Cumprimento quem está acompanhando pela internet, pelo YouTube. Muito bom ter você aqui. Gente, eu vou convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. No versículo de número 16. Mateus 3,16 está dito assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tem versão que diz de quem me agrado. Tem versão que diz em quem a minha alma tem prazer. Gente, uma coisa muito interessante para a gente, como seres humanos, é pensar na cosmogênese, no início do universo. Pensa um pouquinho sobre isso agora. De onde vem tudo? Nós estamos no ano de 2026, depois de Cristo. Houve um tempo histórico antes de Cristo, mas existem tempos remotos, pré-históricos. Mas antes desses tempos pré-históricos existe um início da Terra, do planeta, do Sol. Muito louco pensar sobre isso, né? Curiosamente, até meados do século passado, século XX, ou seja, 1940, 1950, sabe qual era a teoria cosmológica que prevalecia na academia, na ciência? Era a teoria cosmológica do universo estático, do universo eterno. E eles chegaram a essa conclusão de uma maneira bem simplificada, eu vou trazer aqui, mas basicamente é o seguinte: imagine que eu passo a minha vida toda observando esse suporte para a Bíblia aqui. E eu não vejo alteração significativa nenhuma no suporte. Ele parece não se desgastar com o tempo, ele não se altera. Ao contrário, quando tem uma alteraçãozinha nele, parece que ela se recompõe, parece que se alinha de novo. Então, ele parece um sistema perfeito, não sujeito a desgaste. Essa é a minha observação. Talvez a próxima geração veja algo diferente. Aí eu deixo minhas anotações todas direitinho, jogo no GPT. E aí meu filho tem a senha do meu GPT, ele pega, ele fala: poxa, eu vou fazer igual meu pai fez, eu vou passar a vida observando esse suporte. Que bela vida, né? Ele passa a vida anotando sobre o suporte, tal. Ele fala: rapaz, meu pai estava certo, meu negócio não muda não. Igualzinho. E meu neto segue o mesmo caminho, e meu bisneto, e o filho dele, e várias gerações, até que se chega à seguinte conclusão: rapaz, sabe de uma? A gente está tanto tempo observando esse negócio e tudo se desgasta, tudo se modifica, menos isso, esse negócio não se desgasta. E se ele não se desgasta para frente, ele também não foi alterado para trás, ele é eterno, ele sempre existiu assim. Basicamente era esse o pensamento sobre o universo. As observações humanas sobre o universo viam um universo que não mudava significativamente. O que mudava se reordenava num sistema que não tinha alterações grandes. Então a conclusão que se chegou é que se ele não mudava ao longo do tempo para frente, também não mudava para trás. Ele era estático, eterno. Para você ter ideia, até Einstein acreditava nisso.
Mas no começo do século XX começam observações diferentes, especialmente com Edwin Hubble, que deu nome a um telescópio famoso mais tarde, porque ele observa que tem uma mudança muito significativa no universo. As galáxias, elas estão se afastando umas das outras em velocidade constante e em direções múltiplas, num movimento bem característico de uma explosão. E agora mudou tudo. Porque agora, quando você retroage no tempo, desfazendo esse movimento, você não encontra mais um universo igual. Pelo contrário, você encontra agora um universo todo comprimido num único ponto, todo unido. Daí vem a teoria cosmológica que prevalece na academia até hoje, que é popularmente conhecida como Big Bang, que toda a massa do universo estava unida num único ponto. Só que aí a teoria é mais louca do que a gente imagina. Louca que eu falo para a nossa capacidade de raciocínio. Porque sabe qual é o tamanho do ponto que reunia tudo? Não, você não sabe, nem eu sei explicar que ponto é esse. Porque ele é um ponto invisível, de tão pequeno que é. Ele é um ponto que está fora da dimensão do espaço-tempo. Ele é um ponto que não está na nossa dimensão. Ele é um ponto que está numa dimensão chamada de singularidade, onde as leis naturais da física não funcionam. É quase que uma forma, na minha opinião, algum cientista pode discordar, mas na minha opinião, é quase uma forma de falar que é um ponto espiritual. Porque é um ponto pré-matéria, pré-espaço, pré-tempo, onde as leis da física não funcionam, um ponto absolutamente invisível. Toda a massa do universo, os planetas, o Sol, que é muitas vezes maior do que a Terra, tudo estava nesse ponto invisível. De repente, algo como uma explosão, uma expansão aconteceu. Tanto que quando essa teoria surge com força, e não só por causa da expansão, mas por causa de raios ultravioletas, raios que eles mapeiam, enfim, tem vários pontos da teoria que é bem interessante. A gente não fala teoria, não é porque ela não é sólida, não. Né? Porque é o nome que se dá na academia para uma tese bem complexa, bem profunda. E quando ela surgiu, essa coisa de tudo vindo do nada, parecia muito com o quê? Com a Bíblia. E muitas pessoas que na época tinham um certo preconceito com a religião diziam: poxa, isso está religioso demais, está muito bíblico. A gente não pode estudar por anos para depois dizer aos teólogos: vocês estão certos. Porque essa é a visão bíblica, né? Antes, observe, década de 40, a visão que prevalecia ainda era do universo estático, com a Bíblia dizendo que tudo veio do nada. Que no princípio criou Deus todas as coisas, disse haja, e as coisas aconteceram. Isso é bem interessante. Mas a Bíblia fala que no princípio, quando nada material existia, Deus já existia. No princípio criou Deus. E aí às vezes vem a pergunta: e quem criou Deus? Se tudo tem que ter uma origem, quem criou Deus? Vou te falar uma coisa: Deus é o fim desse pensamento. Por quê? Porque o próprio conceito de existência vem dele. Você só pensa em existência porque existe uma existência inicial. Se não existisse uma existência inicial que pré-existe a tudo, que existe desde sempre, que fundamenta toda a existência, o seu raciocínio sobre a existência nem existiria, entendeu? Não importa também se entendeu ou não, mas é isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus pré-existe a tudo. Antes que houvesse dia, ele diz: eu sou. Ele é a própria existência. Quando Moisés perguntou para ele: qual é teu nome? Ele disse: me definir é difícil, Bion. Eu sou o que eu sou. Diga lá para o povo de Israel: o grande eu sou, a grande existência, aleluia, me mandou até aqui. Agora, esse Deus de Israel, ele se revelou de uma maneira espetacular
através de um homem chamado Jesus. O livro de Hebreus, ele diz isso, né? Deus falou de muitas formas antigamente, mas aprove a ele nos últimos tempos, né? O autor falando dos tempos que antecediam aquela escrita dele, ele aprove a ele se revelar da forma mais maravilhosa possível, através do Filho. Só que esse Filho de Deus, ele não se declara simplesmente como um ser humano elevado, como alguns acreditam que ele era. Ele se declara como Deus também. Ele chama para si os atributos divinos, os adjetivos divinos, a própria expressão eu sou, que é característica de Yahvé, o Deus de Israel, aparece constantemente na boca de Jesus. E João, quando começa o seu evangelho, ele diz sobre Jesus que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, ele estava com Deus e era Deus ao mesmo tempo. Então, na verdade, o evangelho vai nos apresentar Deus como uma pluralidade de pessoas. Observe, não é uma pluralidade de deuses, é um único Deus, composto por 3 pessoas. Ok, gente? Nós aqui somos quantas igrejas? Uma. Composta de quantas pessoas? Várias. Então o evangelho vai nos apresentar Deus como um conceito coletivo. É um único Deus, composto por 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles já existiam, as pessoas existiam antes de tudo. Olha que texto lindo, grave no seu coração, anote ele aí, João 17:5. Jesus ora ao Pai, e ele fala: Pai, me glorifique junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes do Big Bang, o Filho e o Pai estavam juntos. E o Espírito Santo também. Fazendo o quê? Se relacionando. Porque Deus é uma relação. Ok? O que Deus é? Deus, segundo a Bíblia, é uma relação trinitária. São 3 pessoas se relacionando. Em 1 João 4,16 diz que Deus é o que, gente? O que Deus é? Amor. Para algo amar, tem que amar alguém, né? Deus passou a ser amor depois que ele criou alguém para amar? Ou ele já é amor em essência? Mas para o indivíduo ser amor em essência, ele não precisa ter um relacionamento? Então Deus, na verdade, sempre foi relacionamento. Então Deus é uma relação. Então quando o texto fala no princípio criou Deus, eu poderia dizer no princípio a relação eterna criou todas as coisas. Quando a gente fala dele, por ele e para ele são todas as coisas, a gente poderia dizer da relação eterna e perfeita, pela relação eterna e perfeita e para a relação eterna e perfeita são todas as coisas. Onde aparecer Deus na Bíblia, você pode substituir por relação eterna e perfeita. Por isso, por Deus ser uma relação, que tudo que Deus quer de nós é relação. Que resume toda a lei, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e é relação. E aí Paulo resume ainda mais em Gálatas 5,14, dizendo que toda lei, até o amor a Deus, ele se resume em amar o
Porque quando eu amo o meu próximo, eu estou amando Deus e estou me relacionando com Deus. 1 João 4:20 diz que quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê é um mentiroso. Porque na verdade, se eu amo Deus que eu não vejo, eu amo Ele no próximo que eu vejo. Então na verdade Deus é uma relação, em tudo que Deus quer é uma relação. Pastor, então para que a gente está aqui? Isso é só sobre se relacionar? Para aprender isso. Tudo é sobre isso. Tudo. Disciplinas espirituais, toda teologia, tudo é para aprender a se relacionar. Tudo. Tudo, Binho. Mas aquela... Tudo. Quero mais que tudo. Te amar sem limites. Tudo. Viver uma grande história. Tudo. Mas eu quero aprender a teologia para se relacionar. Tudo é sobre isso. Deus é uma relação. Tudo que Ele quer da gente é relação. Com Ele e com o próximo. Mas a relação com Ele se resume no próximo. Então tudo que Deus quer é que eu me relacione com o próximo. Rapaz, que viagem. Mas Ele não quer que eu ore, que eu jejue? Vá ler lá com Deus o que Deus fala sobre jejum. Por exemplo, Isaías 58. Ele fala assim, ó, o cara está jejuando, né? Eu falo assim, nem venha, Bill. O jejum que eu quero é que você solte os presos, trate bem os pobres, as viúvas, os órfãos. Mas Deus não quer que a minha oferta... Vai ver lá Mateus 6, Jesus, ó, se você for ofertar a Deus e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, pare, porque Deus não quer isso. Vá se consertar com seu irmão, porque o que Deus quer é que você ame o seu irmão. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês frequentarem todos os cultos, lerem a Bíblia toda e forem os maiores jejuadores. Foi isso, gente? Quando vos amardes uns aos outros, essa é a marca do crente. Mas para que então eu oro, eu leio Bíblia? É para aprender isso, Binho. Então já sei, não preciso mais ler Bíblia não. Aí é soberba, Binho. Porque a gente precisa aprender com o Senhor a amar, amém, gente? A gente precisa aprender com o Senhor a se relacionar, mas é tudo sobre isso, ok? É sobre relação. Vamos lá. Tendo isto em mente, na cena que nós lemos juntos, no batismo de Jesus, a Trindade está ali, né? O Pai está no céu falando, o Espírito está descendo e Jesus está sendo batizado e recebendo o Espírito Santo e a afirmação do Pai. Eles estão ali em relação. E nessa cena linda que ilustra a relação perfeita, que é modelo para a nossa vida, que a nossa vida é para a relação, tem uma frase que atravessa essa cena. O Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem duas coisas aqui na relação eterna e perfeita e modelo para a gente: amor e prazer. Tem amor e tem prazer. A relação eterna e perfeita é uma relação que tem amor e tem prazer. Não tem aquela história de amo, mas não gosto, ou de gosto, mas não amo. Eu amo e gosto. Eu amo e me agrado. Eu amo e tenho prazer. Eu tenho prazer e amo. Na verdade, foi o pecado quando entrou no homem que bagunçou as relações e divorciou o amor de prazer. E aí surgiu dois filhos, duas aberrações, que é amor sem prazer e prazer sem amor. Por exemplo, Davi amava o jovem Absalão, gente? Demais. Lembre que Absalão está querendo matar Davi. Absalão não amava Davi. Estranho, não tinha amor pelo pai. Ele quer destruir o pai.
Mas quando Davi... Aí Davi está orientando... Imagina, Absalão quer matar Davi. Aí Davi está orientando, isso é 2 Samuel 18. Ele está orientando os capitães dele, os generais dele, para a guerra contra Absalão, que quer matar ele. E olha o pedido do King David, gente. O Joabe, Binho, mate Absalãozinho não. Poupa o menino Absalão. Convocaram ele para a seleção agora. Brincadeira. É o menino. Mate meu menino não. Aí ele foi no outro. Ô fulaninho, mate Absalão não. Aí ele foi em um, gente. Imagina, o cara quer matar ele, mas ele não quer matar. Davi ama, esse é amor. Amor é esse negócio. Você pensa mais no outro do que em você. Outro quer te fazer mal, você quer fazer o bem. Amor é um mistério, né? É um vínculo profundo, vontade de se entregar, de se doar, de sacrificar. Você insiste, você quer, você não larga, você não deixa. É compromisso, é vínculo profundo. Mas aí Joabe era miserável, não respeitou a vontade do rei e matou Absalão. Quando chega para Davi a notícia de que Absalão morreu, versículo 33 de 2 Samuel 18, é um dos textos mais fortes dessa história. Davi começa a chorar e ele grita: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Eu queria morrer no lugar dele. Amor profundo. Agora, se você lê a narrativa de Davi com Absalão, Davi não olhava na cara de Absalão. Davi não queria Absalão na presença dele. Davi se desgostou completamente de Absalão. Absalão não dava mais prazer a Davi. Ele não gostava, era um filho que dava desgosto a ele. E nós temos que ser sinceros, gente. Tem, às vezes, relações que a gente ama, mas não gosta mais. O pecado entrou. A mágoa entrou. A ferida aconteceu. Você daria a vida por ele, mas você não quer na sua presença. Você não suporta, ele te irrita. Irmão sabe bem o que é isso, né? Você daria, tem gente que daria a vida pelo irmão, mas não, que pessoa chata. Quem é a pessoa mais chata do mundo? Minha irmã. Olha. Meu irmão, eu amo, mas não gosto. Eu não tenho um prazer. Ele é chato, ela é chata, é enjoada, é pesada a relação, é crítica, é amarga, é azeda. Eu amo, mas não gosto. Isso acontece muito. Tem gente que vive uma relação assim com Deus. Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, mas eu não gosto da tua palavra. O Senhor fala um negócio estranho. Eu amo o Senhor, eu amo, estou com o Senhor, não largo ele não, porque eu estou com ele, eu amo ele, mas assim, de orar, esse escuto, esse não, eu não gosto dele, não, sabe? Tem também. Tem amar sem gostar. Agora, por exemplo, em Davi e Absalão, sabe de onde surgiu a mágoa que fez Davi se desgostar de Absalão? Porque Absalão tinha uma irmã, porque Davi tinha filho com várias mulheres, né? Mas tinha uma irmã de Absalão, também filha de Davi, que era filha da mesma mãe. Era bonita, chamava Tamar. E Aminon, o filho mais velho de Davi, ele se apaixona por sua meia-irmã. Naquele contexto era errado, mas era tolerável. Quando ela meia-irmã, de pai e mãe mesmo não, mas como meia-irmã ainda era tolerável alguma relação. E Aminon se apaixonou e queria de qualquer jeito se relacionar com Tamar. E aí um dia que ficou sozinho com ela, ele tentou forçar. Ela disse: não, meu irmão, faça isso comigo não. Se você me quiser, case comigo. Fale com o pai vai liberar para você. Mas assim me forçando vai ser horrível, não me force não. Ele não quis saber. Porque ele não amava ela. Ele tinha desejo. Prazer tinha. E ele violentou ela. Ele violenta Tamar. E o texto fala que depois do ato sexual, ele sente uma aversão por ela que era maior do que a paixão. Aí a gente vê que o poeta Alessandro Pires estava certo.
Alguns já pegaram, né? O amor só se mede depois do prazer. Ele não tinha amor, tinha prazer. Ele botou ela botou pra fora, sai, sai. E a gente tem que ser sincero, que tem coisas que a gente gosta, tem gente que a gente gosta, que é legal, é divertido, mas você não ama. Tem relações prazerosas, divertidas, mas não tem vínculo. Você não se entregaria, não se doaria, como Aminon não fez com Tamar. Não quis saber. Não se entregou, não se doou. E tem gente que também tem relação assim com Deus, viu? Eu não amo, não, mas eu acho legal o culto. Não tem um compromisso, nem vínculo. Mas é legal, eu vou lá, o pastor fala umas coisas legais, o louvor, sabe? Essa ideia de fé, tá na moda. Espiritualidade. É gostoso, me faz bem. Não, sofrer pelo que eu acredito, sofrer pelo evangelho, me entregar por amor, não, aí é demais, né? Eu vou para me sentir bem. É prazer e sem amor. Mas observe, gente, que do Código Civil sobre o casamento, a parte dos bens, os regimes de casamento. E a piada era essa aqui, ó, rapaz, vínculo é problema, amar é problema, amar é prejuízo. Então, a ideia que se foi construindo a partir da mentalidade pecaminosa é essa, que se você ama, você perde o prazer. O nome dela? Rita Lee fez uma música que ela fala exatamente isso. Amor é uma coisa, sexo é outra. Quando vem o amor, vem o vínculo, perde o prazer. Quando tem muito prazer é porque é proibido, é porque não tem amor, não tem vínculo. Amor é uma coisa, prazer é outra. E quando a gente acredita nisso, isso é um problemaço. Sempre o prazer, a culpa. Então é muito comum que pessoas que têm fé virem autossabotadores quando sentem prazer. Tenham medo do prazer, sintam culpa no prazer, sintam medo do prazer, queiram merecer demais. Sempre está acontecendo alguma coisa boa na minha vida, eu estou numa relação boa, algo bom, eu fico, vai estragar, eu tenho que pagar um preço. Quando na verdade essa mentalidade de prazer, como sempre ligado a algo negativo, é fruto do pecado, porque na verdade o projeto de Deus foi nos entupir de prazer, em santidade. O Éden era santo, gente? O Éden era santo? Quem fez o Éden? Sabe o que significa Éden? Jardim de prazeres. E Deus, a Bíblia diz que Deus plantou todo tipo de árvore bonita, é prazer estético e gostosa, prazer no paladar, prazer sensorial. E disse ao homem: coma livremente, no jardim do prazer se esbalde. E sabe qual é o projeto de Deus na Nova Jerusalém? Remover dor, amargura, choro. Nem clamor vai ter que ter mais, porque a relação vai ser plena. Enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e restaurar o Éden. Nós fomos criados no prazer e por prazer. Porque a relação inicial é para... Quando Jesus está aqui, ó, prestes a sofrer na cruz, vivendo os sofrimentos desse mundo caído, e olha o que ele pede ao Pai: me restitui a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu quero voltar àquele prazer eterno da nossa relação. Deus é um Deus que vive uma relação prazerosa. Esse é meu filho amado, em quem minha alma tem amor e prazer. Eu amo e gosto dele. Eu amo e me alegro. Eu amo e é gostoso viver com meu filho, como é gostoso viver com o Pai, como é gostoso viver com o Espírito. A alegria
Fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é alegria. O reino de Deus, Romanos 14:17, é paz, justiça e alegria. A vontade de Deus, ela é o que, gente? Ela é boa. Que a gente gosta tanto do agradável que a gente convencionou botar ele por último. Porque no texto ele vem no meio. Boa, agradável e perfeito. A gente gosta tanto do agradável que a gente botou ele no final para encerrar bem. Eu gostei dessa mudança. Olha, Paulo que me perdoe. Ela é boa, perfeita. Vocês querem conversão? A certa ou a popular? Ela é boa, agradável, boa, perfeita e gostosa. Ela é agradável para Deus e para o homem nascido de novo, para o homem regenerado. E Paulo está falando, olha, pare de pensar como o mundo pensa. Transforme, Romanos 12:1, né? 12:1 e 2, transforme a sua mente para experimentar, para vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não pense como o mundo pensa. Como o mundo pensa, o mundo divorcia amor e prazer. Reúna amor e prazer de novo. Que o seu amado te dê prazer. Que seu prazer esteja no seu amado. Esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Eu renovo a minha mente para conviver amor e prazer no meu coração de novo. Eu paro de sabotar o prazer. Sabe? Eu me permito viver os prazeres do amor. As delícias do amor. O prazer da relação. Isso não é, gente, eu estou falando aqui, a gente só pensa besteira. Mas é toda a relação. Besteira não, é bênção, né? Sabia que tem uma Bíblia, um livro todo na Bíblia só sobre isso? Cantares de Salomão? Sobre relacionamento íntimo e prazeres e delícias. E com falas eróticas. Porque o prazer no amor é santo, amém, gente? Provérbios também diz, né? Sacia-te nos seios da tua esposa. Goza de amores com ela. Amor com prazer. Então isso precisa ser reunido de novo em nossas vidas. Em relação a Deus e em relação uns aos outros. Amém? Agora, vamos entender aqui a grande questão que para mim, como é que eu posso ter prazer no que eu amo e amar no que eu tenho prazer? E isso é relação sobretudo, né? Eu posso ter uma relação de amor e prazer. O que acontece que divorcia em meu coração amor e prazer? Gente, observe uma coisa, que isso aqui é muito importante. Quando o pai olha para Jesus e ele diz, esse é meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre. Jesus tinha arrastado multidões e feito um sermão maravilhoso. Ele tinha morrido na cruz, vencido ao pecado, vencido à morte, ressuscitado. Ele fez alguma coisa extraordinária que deixou o pai emocionado, impressionado, impactado. Disse, rapaz, que esse menino. Lembra de minha mãe, bichinha maravilhosa, eu amo. Mas na verdade se emocionou comigo. Esse curso de direito que eu fiz, né? Foi faculdade pública. Foi a primeira faculdade que eu passei. E na época era uma faculdade bem concorrida, bem difícil de passar. E eu passei nas primeiras colocações. Rapaz, como minha mãe viu esse negócio. Emocionou, a bichinha me ligou. Diogo, eu acho que você é meu filho preferido. Disse, interesseira. Bichinha, meu. Amor puro. Mas, observe. Jesus não está realizando nada. Ele não, nada. Ninguém nem conhece ele ainda. Ele não tem seguidor, ele não tem discípulo, ele não tem nada. Ele é um anônimozão do interior, da roça. Sabe aquelas roças bem... Nazaré. A Galileia já era roça. Nazaré era a roça da roça. Ele era pobre da roça, porque tem um rico da roça, né?
Ele era o pobre da roça da roça. Ninguém nem conhece. Nem João Batista sabe direito quem é o primo. Porque João Batista tem que reconhecer quem ele é, porque vai ver os sinais. O menino é um cara anônimo. Fez nada, não realizou nada, não desempenhou nada. Mas quando ele aparece, o pai bate o olho e diz: oh, meu filho amado, como eu gosto desse menino. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Seu filho não tem que fazer nada, só tem que ser. Aí o seu prazer é olhar para ele. Sempre ali, comendo. Só você acha legal. Você comenta com o seu amigo, ele fica é fofo, né? Ah, vai para aqui, olha o que fulaninho faz, faça aí, fulaninho. Aí você para educação, puxa, o máximo, né? É porque você ama. Então você ama o que ele é. Ele não tem que fazer nada, ele só tem que existir. Ele só precisa existir para te completar. Ele não tem que fazer nada. Você olha e você gosta, você fica olhando ali, ó. Oh, meu Deus. É de papai. Eu gosto. É dele. Deixa eu te falar. É a relação pela relação, sem querer mais nada. É a pessoa. É só ela. Um fim em si mesma. E esse é o reino, essa é a alegria do reino de Deus. Quando Jesus, ele ilustra o reino de Deus em Mateus 13, ele dá 2 microparábolas dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo e vendeu tudo que tinha pela alegria de ter aquele tesouro. Observe que ele não quer mais dinheiro, porque ele vendeu tudo que ele tem. Ele não quer nada, ele quer aquele negócio, ele quer aquele tesouro. Ele está tipo um esmigo assim, ó, precioso. Ele quer usufruir aquele tesouro. Só que um esmigo do bem. Porque o tesouro faz bem, não mal, igual o anel. Enfim, quem pegou, pegou. E o outro cara foi um cara que achou uma pérola de grande valor. E ele vendeu tudo para ter aquela pérola. Ele não quer a pérola porque a pérola vai bombar. Ah, essa pérola aqui vai valorizar, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro. Não. Ele gosta da pérola. O negócio dele é a pérola. Ele gosta de olhar para a pérola, de tocar na pérola, de sentir a pérola. É o fim da coisa. Vou te falar uma coisa. Sabe qual é a relação que é cheia de amor e prazer? É a relação que ela é fim em si mesma. Não é ele porque ele faz isso, porque ele me dá aquilo, porque ele realiza aquilo, porque ele me garante isso, porque ele me provê isso. Não, eu simplesmente olho e vejo a pessoa e gosto dela. Não do que ela proporciona. Eu gosto dela em qualquer lugar. Pode ser um lugar que seja feio ou bonito. Se nós estivermos juntos, haverá um céu azul. Eu gosto dela. É ela. Isso é para Deus e para os homens. Observe, essa é a relação de amor e prazer. Deus e Moisés, relação de amor e prazer plena. Ó que massa, ó. Deus desgostou do povo e disse: Moisés, vou matar todo mundo. Povo ruim. Vou matar. Moisés falou: não gostei não. Não achei bom essa ideia não. Mas ele disse: mas depois eu vou matar. Porque eu não aguento mais não. Mas ele disse: não estou achando bom. Vai pegar mal para o senhor, viu? Pegar mal, vai ficar feio. Vamos dizer aí por aí, ó, tirou do Egito para matar no deserto. Melhor você não fazer isso não. Se arrependa, viu? Tá feio. É sério, leia. Êxodo 33. Aí Deus falou: não, mas eu vou matar, não quero saber, não quero mais. Eu gosto só de você. Ah, você gosta de mim, é? Então se matar, ele me mate também. Não estou achando bonito isso, não. Não é achando que eu estou achando bonito. Não estou achando bonito isso, não. Não mate não, que eu não estou gostando. Se for matar eles, me mate também. Me risque do seu livro também. Aí Deus disse: não, você não, porque você eu gosto. Mas ele disse: então perdoe eles. Perdoe se você gosta de mim. Deus disse: tá bom, vou perdoar. Mas assim, vou perdoar, mas não vou mais com vocês também.
povo chato, vou mandar um anjo e vocês se picam. Eu cumpro o que eu prometi, vou dar a terra, vocês se picam, eu não vou. Moisés disse, sim, o Senhor, não vou para lugar nenhum. Fica todo mundo aqui, porque o Senhor gosta de mim, eu também gosto do Senhor. Prefiro o Senhor do que a terra. Aí Deus disse, rapaz, você gosta de mim, eu gosto de você, né? Tá bom, então eu vou. Aí Moisés falou assim, tem mais uma coisa. O Senhor gosta de mim, eu gosto, Moisés. Então eu quero uma coisa. O que, Moisés? Pede tudo que o Senhor quiser. Eu quero te ver. Quero ficar mais perto. Quero ter mais intimidade. É tudo que eu quero. Porque eu te acho maravilhoso demais. Você é maravilhoso. Eu quero te conhecer mais. Eu quero estar perto. É tudo que eu quero. Eu disse, nossa. Se eu me revelar todão assim, você não aguenta, mas eu vou dar uma revelação zona para você. Vem cá perto de mim. Vem para uma fenda da rocha, um lugar perto de mim. Eu vou passar assim, meio de costa, você me ver assim, vai dar um lance bom assim, você vai me ver como nunca ninguém me viu. Não é mais sobre promessas, sobre terra, sobre bênção, sobre dinheiro, prosperidade, fama, sucesso, nada. Eu gosto de você. Aí eu entendo porque Moisés ficava 40 dias em cima do monte. Sabe por quê? Porque não era sacrifício, era prazer. Na tua presença há prazer continuamente. Aí eu entendo Davi, que é outro que entendeu quem o Senhor era, dizer em Salmo 27:4, uma coisa só eu peço ao Senhor, e eu vou buscar. Só quero uma coisa da vida, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza. Ele é lindo demais, gente. Eu quero ficar só olhando assim para ele e dizer, oh, maravilhoso. O que eu quero da minha vida é te contemplar. Aleluia. E para amar a Deus e ter prazer nele, para a religião parar de ser um sacrifício, um fardo para a gente, um legalismo, um mérito, cheio de culpa e de medo, a gente tem que passar a gostar de Deus. A gente tem que olhar para a palavra e enxergar. Onde é que a gente enxerga Deus? 2 Coríntios 4:6, falamos sobre criação, né? Olha o que Paulo fala. O Deus que lá no princípio disse nas trevas, haja luz, foi o mesmo que iluminou o nosso coração para que víssemos a sua glória na face de Jesus Cristo. Temos que olhar para a Escritura e dizer, rapaz, esse Jesus, como eu gosto dele. E pelo Espírito, pela experiência, se apaixonar por ele, e aí a relação fica gostosa. Porque amor e prazer é quando eu tiro o peso do resultado, do que tem que me entregar, do que eu tenho que desempenhar, e eu simplesmente gosto da pessoa. Olha que coisa curiosa. Conversando com alguns casais que estavam em processo de tentar engravidar, porque a gravidez não estava rolando tão fácil. Então, é comum que nos processos de buscar engravidar, se tenha uma determinação médica de namorar no dia fértil e na hora exata. E, gente, namorar é uma maravilha, né? Mas é curioso como esses casais acabam relatando, os que falaram comigo, todos falaram a mesma coisa. Rapaz, namorar virou um tormento pra gente. Porque aquilo que era gostoso, relacional, virou um peso, uma obrigação, um negócio de desempenho. Do nada eu estava lá assistindo o meu jogo, a mulher chegava, e agora, fulano? Eu corria, pega o Tadala, cadê? Nem tomei hoje. E era uma pressão, tem que ir agora, desse jeito, e calma, não, agora não, faz assim e tal, meu Deus, vai engravidando, vai engravidando. Aquela tensão, será que foi? Aí diz que a relação,
Olha que viagem. A relação sexual, que é uma das coisas mais prazerosas da nossa vida, virava um peso. Tinha amor, mas não tinha mais prazer. Por quê? Porque agora não era mais relação por relação, era relação para gerar alguma coisa. Ainda que essa coisa fosse muito boa, como é um filho. Mas só por deslocar a relação de um fim em si mesma, para ela ser um meio para outra coisa, ela é esvaziada de prazer, ela vira um peso. Pegou aí? Sabe o que esvazia nossas relações de prazer? É ter que desempenhar. É buscar uma relação por network. É ter que buscar, por quê? Porque ele me provê, porque ele abre a porta para mim, porque ele me ajuda, porque ela faz isso por mim, porque ela, nunca é por ela. E vira um peso. Porque numa relação, observe, numa relação íntima normal, o cara não olha para a mulher e fala assim, tô ouvindo um bebê lindo ali. Não, ele se atrai por ela se atrai por ele. Ainda que no inconsciente haja esse impulso reprodutivo, mas ele não se atrai um pelo outro. E o produto é consequência da atração de um pelo outro. Mas quando eu já vou para a relação pensando no produto, eu esvazio a atração, eu esvazio a alegria, eu esvazio o prazer. E sabe por que o nosso prazer é esvaziado muitas vezes? Porque nós somos interesseiros. Nós amamos enquanto me entrega. Nós gostamos enquanto me beneficia. Quando realiza, quando vai bem. Não é mais a pessoa, é o que ela faz. Mas o pai diz, esse é meu filho amado. Ele não morreu na cruz ainda, ele não venceu, não começou o ministério, não fez um milagre, não fez nada ainda, mas é o meu filho amado, eu tenho um prazer nele. Quer viver uma relação de amor e prazer? Pastor, isso é evangelho mesmo, é? Se você até agora não entendeu que o evangelho chega aqui, volta a fita. Pastor, você prega umas coisas que às vezes parecem umas terapias assim. O evangelho é para te ensinar a se relacionar, amém, gente? É para te ensinar a amar, amém, gente? Então vamos lá. O pai está olhando para o filho. E ele não está vendo o Salvador, ele está vendo o filho que ele gosta. Sabe o que aumenta o nosso prazer relacional? É olhar para as pessoas e esquecer o cargo delas, o dinheiro que ela tem, o status que ela tem, o diploma, a história, a força, o sucesso, as portas que ele pode abrir. Esquece, olha para a pessoa. Nota o tom de voz único que ela tem. Nota o olhar único que ela tem. Nota o jeito. Nota os vícios e virtudes. E começa a apreciar, a contemplar o ser humano na sua frente. Começa a gostar do humano. Se você fizer isso em todas as suas relações, o prazer aumenta. Você está atendendo um paciente, você não está pensando, quanto ele vai me pagar? Quanto está me pagando? Não, eu estou curtindo ele. O cliente, eu estou curtindo ele. E aí quando eu falo de relação conjugal familiar, isso vai para outro nível, né? Eu não estou pensando aqui no que meu esposo pode me dar, no que minha mulher pode me dar. Aqui em casa, já pensando nisso, no que ele pode me proporcionar. E a relação vai ser fadada. Às vezes não tem amor nem prazer. Mas se eu amo ele, me vinculo profundamente. Eu amo porque eu sou amado por Deus, então me vinculo profundamente. E eu gosto dele. O prazer é certo. Seja em qualquer lugar, feio ou bonito. Se estivermos juntos, vai ter céu azul. Só dá aleluia nessas partes, né? Eu estou bebendo a você, viu? Eu falei um monte de versículo aqui, você não dá um aleluia. Gabinete, assim que acabar aqui, viu? Por favor. Esse paletó, se eu não me engano, não. Eu não como nada de paletó.
Ei, quer aumentar o seu prazer no Senhor? Já falei. Tira o foco um pouquinho do que Ele pode fazer por você. Foca em quem Ele é. Foca em como Ele é maravilhoso. Como alguém pode ser tão bom. Quer ver uma coisa que eu, por exemplo, me apaixono por Deus? Eu estou lá lendo a história de Elias, né? Elias doidão, né? Elias todo... Cai fogo do céu, aquela loucura de Elias, aquele bicho doido. Aí, aquele nervosismo de Elias, aquela angústia, aquele fogaréu na mente dele, o cara depressivo, angustioso, aquela confusão, e não é para menos, o cara enfrentou uma barra complicada. Aí o texto fala que Deus, para mostrar-se, para acalmar Elias, manda um vento, manda terremoto, manda fogo, mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Aí veio uma brisa mansa, e veio uma voz mansa e delicada. Meu Deus do céu, é o Todo-Poderoso, gente, falando manso e delicado para acalmar o profeta perturbado. Porque eu tenho pregador que é tão viciado em ira, né? Que ele prega essa passagem e fala assim: então Deus foi buscar ele e disse: o que fazes aí, Elias? Que isso, meu irmão? Que voz mansa e delicada é essa? Sai da caverna, Elias. Aí Elias saiu, não. Eu não sei como, mas Deus disse: ô Binho, Elias, ó, você. Vem. O Todo-Poderoso, gente. Eu leio isso, eu fico derretido. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Aí depois Elias, Acabe miserável. No finzinho da vida, teve um quebrantamentozinho, um arrependimentozinho. Começou a se humilhar, usar pano de saco. Aí Deus diz: Elias, soube que Acabe está se humilhando? Vai lá, dá uma palavra de ânimo para ele. Que Deus é isso? Sabe o que me deixa apaixonado por ele? É ver Jonas pirado com ele porque ele perdoou Nínive. Aí Jonas fala assim: ó, eu sabia, coração mole. Não aguenta ver um arrependimento, não aguenta ver um quebrantamento, já vai perdoar. Ele é lindo demais. Sabe o que me apaixona por ele? Não é os milagres, não é a ressurreição de Lázaro, que é extraordinária. Assim, eu tô falando, eu sinceramente, gente. Até porque se eu tiver 4 dias morto, eu espero que ele nem me ressuscite. Que eu não espero essa ressurreição, não. Quero ficar de boa lá. Agora, o que me apaixona é um leproso cair na frente dele e falar assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu podia dizer: vai. Não, ele para, bota a mão no cara e fala: eu quero. O que me impressiona é ver uma mulher cheia de culpa porque tocou na orla do manto dele, aí foi curada parcialmente, porque a culpa está dentro dela e a culpa vai gerar mais doença. E ele pega e sai: para! Já era agoniado, eu não vou sair daqui, eu quero falar com essa mulher. A mulher vem tremendo e diz: ô filha, fique em paz, eu te trouxe aqui para te aliviar, fique em paz. Você não roubou poder não, eu te dei, viu? Vai em paz, tua fé te salvou. Fique livre para sempre do seu mal. É isso que me faz amar Ele. Não é porque Ele pode me dar dinheiro. Não é porque Ele pode curar minhas doenças. Não é porque Ele pode restaurar minha família. Não é porque Ele pode me levar para o céu. É porque olhar para Ele, se Ele não me desse nada, eu só olhasse para Ele, eu já ia ficar feliz. Eu fico feliz olhando para gente que nem sabe quem eu sou. Tem um tal de um Messi aí que eu fico olhando, fico felizão. Quanto mais olhar para um que me olha de volta, com um olhar transcendental. Mas lembre, para a gente encerrar, que amar a Deus é amar o... Então não adianta você ter o maior prazer em Deus, né? Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que vê, tem gente que é assim: Deus é maravilhoso, mas fulaninho. Aleluia.
Aleluia. Eu preciso amar e ter prazer no ser humano na minha frente. Eu preciso olhar para ele, ver a beleza de Deus nele, ver a imagem de Deus nele, curtir o jeito único dele, a singularidade dele, a graça de Deus na vida dele. Esquecer o que ele pode fazer antes dele fazer qualquer coisa. Só por ele ser, eu digo, é meu filho amado, é meu amigo amado, é meu marido amado, é minha esposa amada, é meu irmão amado, é o meu amado, e eu tenho prazer. Amém, gente? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus? Quanto mais eu aprender a me encantar com o Senhor, mais eu vou aprender a me encantar com o ser humano. Porque a grande mensagem bíblica é de que Deus virou homem. Hoje o Pai não pede, olhe para mim. O Pai fala, olhe para Ele. E é isso que o Pai está fazendo também no batismo. Quando Felipe pediu, Senhor, nos mostre o... E isso basta, é o que a gente quer ver o Pai. O que é que o Senhor falou? Olhe para mim, quem vê a mim vê. Então quando o Pai fala, este é meu filho amado em quem minha alma tem prazer, o Pai está dizendo, vocês não conseguem me ver, olhem para Ele. E Ele é um ser humano. E Ele, que não pode mais ser visto por nós, porque Ele está no céu hoje, ninguém consegue vê-lo. Sabe o que Ele fez? Ele partiu o corpo e disse, tomai e comei, vocês são o meu corpo agora. Eu vivo em vocês. Então sabe qual é a minha maior contemplação de Deus? É olhar atentamente para o meu irmão. É olhar para ele. É apreciar ele. É admirar ele. Se a gente não consegue admirar nada no outro, o nosso olhar não está cheio de Deus. Porque um olhar cheio de Deus consegue ver Deus no outro. Mesmo no caído, mesmo no perdido, porque ele ainda tem a imagem de Deus, ainda que distorcida. E quanto mais naquele que é meu irmão, restaurado, regenerado, aí que eu tenho que ver cada vez mais a imagem de Deus. Amém, gente? Vamos cantar um pedacinho do louvor e orar juntos, em nome de Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, Coisa linda. em verdade. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor não precisava de nós. O Senhor sempre esteve pleno na tua relação com o Filho, com o Espírito. Mas o Senhor quis nos incluir nesta relação. O Senhor quis aumentar a família e nos adotou. Ó Pai, que possamos te amar profundamente e ter prazer no Senhor, gostar do Senhor, admirar o Senhor. Aleluia. Como Moisés, que queiramos te contemplar. Como Davi, que a coisa que nós mais busquemos seja estar perto de ti. Pai, mas que nós não esqueçamos que te amar é amar o próximo. Nos ensina a amar e gostar do próximo. Que ele seja meu irmão amado, em quem eu tenho prazer, alegria de partilhar a vida. Coloca o meu olhar, Senhor, nele, não no que ele produz, não no que ele tem. Nos converte ao Senhor, nos dá relações cheias de amor e de prazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação abundante no Santo Espírito de Deus, seja com você e sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz...